Então, Deu. Comecei. bueno, muito boa noite, gurizada. Boa Começar noite. hoje, vamos começar hoje a nossa revisão de História URGS, certo? Que eu queria só dar umas palavrinhas antes com vocês, antes da gente entrar mais na matéria, porque acho que está todo mundo cansado, já passamos o Enem agora há pouco, está todo mundo já em fim de ano, teve Copa, teve eleição, teve um monte de coisa, está todo mundo bem exausto. E é uma reta final, é um momento agora que é para a gente se dedicar com mais objetividade a essa prova, que é uma prova bem diferente do Enem. Lembra que lá no Enem vocês estavam tendo prova de humanas, que envolve 4 matérias, a geografia, filosofia, sociologia e história. Aqui a gente vai ter uma prova bem direcionada de história, e é uma prova que mudou nos últimos anos. Isso é uma coisa importante da gente falar. No último ano, a URGS teve pela primeira vez 15 questões de cada matéria, e não era mais em 4 dias, e agora ficou em 2 dias apenas. Então, ela é uma prova que a gente tem que ver algumas mudanças que tiveram a partir daqui, certo? Essas 15 questões, o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje, são conteúdos que vão cair, eu tenho quase como adivinhar, porque a prova da URGS ela tem uma certa um certo perfil ao longo de muitos anos já, certo? Então, assim, quando era 25 questões, quando os vestibulares que eu e a Júlia fizemos, história antiga e história medieval já caiu um pouco, já caiu um pouco. Agora, nessas 15 questões, tenho certeza que vão cair no máximo 2 questões dessas 15. Uma de antiga, certo? Antiga ou oriental ou ocidental. No ano passado caiu uma de oriental e também África, envolvia ali o norte da África e Mesopotâmia, e caiu uma sobre o significado de Idade Média, certo? De resto, começa aí Idade Moderna, aí a gente entra já junto com a história do Brasil, envolve daí as grandes navegações, envolve o Renascimento ou Reforma Protestante, vai cair alguma questão de povos indígenas, povos originários, sabe? E aí começa a entrar a história do Brasil, Brasil colônia, América colonial, certo? E Europa moderna, e a grande maior parte da prova de história da URGS é século XIX e século XX, de Brasil e de mundo. Então, no Brasil é período imperial, primeiro e segundo reinado, e período republicano, Brasil República, enquanto que na história mundial é a história contemporânea da Revolução Francesa, século XIX, até o século XX e alguma questão de atualidade, possivelmente. Ano passado caiu sobre o Afeganistão também, certo? Esse ano, era janeiro desse ano, né? Se eu não estou enganado. Então, a prova de história, a gente tem que conhecer um pouco ela. E agora é um momento da gente não ficar muito focado em algum conteúdo, ficar lá estudando 4 horas de Grécia Antiga. Não é por aí agora. Agora é o momento de ver mais tópicos, ver alguns conteúdos em tópicos e fazer exercício, que eu acho que é uma coisa importante. A gente colocou exercício no fim desses slides aqui. Tem slides ao longo do ano que a gente fez também com exercícios. E também vocês dá um Google, bota lá questões URGS, período de história antiga, história medieval, Brasil colônia, enfim, vocês vão tem que começar a entender como funciona a prova. Acho que é uma coisa importante, certo? Então hoje o que eu vou fazer agora é só repassar alguns conteúdos bem brevemente de história antiga com vocês, tá, gurizada? Depois a Júlia entra com história medieval também. Pode passar. São bem poucos slides, só para a gente ter uma ideia, é um momento da gente relembrar alguns pontos. Bom, eu vou trazer os slides aqui de história antiga ocidental. Sempre importante lembrar que tem o período da história antiga oriental, os povos do Oriente, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, China e Índia Antiga também, certo? Mas eu vou comentar aqui com vocês um pouco mais sobre a Idade Antiga Ocidental, que a gente coloca essa divisão, gente, mas esses povos tinham muita circulação também de comércio, de ideias, de culturas num geral. Não dá essa divisão, ela é mais para a gente entender a posição que eles administravam e porque os europeus gostam de
pensar na Grécia e na Roma Antiga como suas culturas herdeiras, né? Mas então falar de Grécia um pouco, é importante a gente entender o conceito da polis, que é o conceito de cidade-estado, certo? A Grécia, se a gente for parar para olhar, ela era um conjunto de diversas ilhas, certo? Que tinham uma autonomia jurídica, uma autonomia política, mas o que dava uma unidade para esse território, para essa cultura, é a mesma cultura compartilhada em comum, certo? As Olimpíadas são um exemplo disso também, que os Jogos Olímpicos, né, que surgem na Grécia Antiga. Aqui nessas cidades-estados de Roma não, de Grécia, desculpa, é importante a gente entender também das duas principais cidades-estados, tá? Uma delas é Atenas, que vai ter como a grande questão que os historiadores vão estudar em Atenas é a sua política, o seu sistema de democracia. E aqui é importante a gente entender, uma democracia direta e exclusiva. Direta porque é diferente da nossa, que é representativa. A gente vota para escolher os nossos representantes. Aquela era direta, ela era votada por todos os cidadãos que participavam da política. E isso é importante a gente lembrar. Cidadão não eram todos os habitantes. Eram homens nascidos em Atenas, livres, não escravizados e maiores de 21 anos. Ou seja, mulheres, estrangeiros e escravizados não faziam parte da democracia ateniense. Certo? Além de Atenas, a outra cidade importante é a cidade de Esparta. Uma outra cidade-estado muito importante era a cidade de Esparta, que era um local com uma economia agrária, ela funcionava como uma monarquia e extremamente militarizada, certo? Desde pequeno, as crianças já tinham uma ação muito voltada para a militarização, para uma sociedade bem militar. A guerra era muito importante para os espartanos, certo? No período clássico de Grécia Antiga, a gente vai ver duas guerras. Uma guerra contra os persas, um povo do Oriente, onde hoje onde fica o Irã. Os gregos versus os persas aparece inclusive naquele filme 300, né? Se eu não estou enganado, o Rodrigo Santoro fazia o personagem do Xerxes no filme. Os gregos vão acabar vencendo essa batalha, as guerras médicas, e temos também uma guerra entre aquelas duas cidades-estados e ligas que elas englobavam, que elas organizavam ao redor delas, ligas comerciais, ligas militares, que eram formadas pelas duas principais cidades gregas. E essa Guerra do Peloponeso vai ter o nome porque a Liga Espartana era do Peloponeso, enquanto a Liga de Atenas, da outra cidade, era de Delos. A vitória vai ser para a Liga do Peloponeso, que dá nome à guerra. Com isso vai ter um enfraquecimento de Atenas nesse momento. E aí surge, no fim do período grego, um povo macedônio, um povo que tem a cultura vinculada à expansão militar, e um dos principais líderes militares dos macedônios que vão ficar muito conhecidos vai ser o Alexandre o Grande, que vai expandir o império, chamado de helenístico, porque levava a cultura grega para outros locais, ele vai chegar inclusive até a beira da Índia. Um império que vai acabar conquistando boa parte da região do leste europeu e parte da Ásia também, certo? O Alexandre o Grande vai ser o grande conquistador do período helenístico, que é o período já de apogeu e fim da Grécia Antiga, certo? Pode passar. Ainda sobre a Idade Antiga Ocidental, falamos agora então de Roma, certo? Roma é importante lembrar que tem 3 períodos históricos. O mais antigo, ele é o menos conhecido, tem pouca notícia, que é a monarquia. Ela começa com um rei etrusco, né, que estava no poder, mas logo já, a partir do ano de 500 e tanto, 500 e tanto antes de Cristo, já surge a República Romana, que era comandada pelos senadores, pelos patrícios que eram os senadores de Roma, certo? Então o Senado vai ter uma importância muito grande
aqui na República Romana. Vai ser um momento de expansão territorial, certo? Para buscar terras e para buscar escravizados, que eram a base da economia romana, certo? As guerras púnicas vão ser as guerras que eles vão lutar para conquistar o Mediterrâneo de uma cidade africana do norte da África muito importante, que é a cidade de Cartago, certo? Já no fim do período romano, a gente tem um império, certo? Alguns generais que estavam se fortalecendo no período da República começam a ter cada vez mais destaque e vai acabar se gerando, então, a figura do imperador. O primeiro imperador romano é o Otávio Augusto, certo? Muita gente acaba achando que é o Júlio César, mas não, o Júlio César ainda fazia parte do período republicano, ele era um general ali, importante. O primeiro imperador é o Otávio Augusto. Aqui a gente vai ver também o surgimento de uma religião monoteísta, muito importante, que é o cristianismo. Lembra que ele surge na periferia de Roma, ele vai surgir lá na região onde hoje é Israel, certo? Na região ali onde hoje é Israel e Palestina, que era a periferia do Império Romano, certo? Essa religião, durante boa parte do seu início, vai ser muito perseguida pelos imperadores romanos. Depois de um certo tempo, ela tem uma aceitação e, por fim, ela consegue, inclusive, se tornar a religião oficial do Império Romano, já que os imperadores buscaram, a partir dessa cultura religiosa, unificar e organizar esse império que estava começando a se fragmentar já, em crise a partir do século II, do século III depois de Cristo. E aí ele vai cair a partir do que a gente conhece como as invasões bárbaras, que não são nem de longe apenas questões violentas de invasão dos bárbaros. Os bárbaros foram se assimilando também na cultura romana. Algumas invasões foram violentas, sim, porém haviam, por exemplo, soldados romanos que eram conhecidos como germanos, certo? Essas invasões de povos germanos vindo da centro-europeu eram muitas vezes de assimilação ao Império Romano, certo? Não sei, devo ter deixado algumas questões de fora, mas boa parte é isso sobre Roma. Tudo bem, gurizada, deu para entender? A gente só retomar algumas ideias, dar uma refrescada na memória, certo? Eu acredito que se eu fosse apostar, eu apostaria em uma questão de antiga ocidental esse ano, já que ano passado foi de antiga oriental, certo? Ó, aqui o mapa do Mar Mediterrâneo conquistado por Roma. Então a gente inicia a Idade Média bem logo com o que o Marcelo está falando, né, com a questão das invasões germânicas não, de povos germanos na Europa. Então esses germanos eles vão adentrar essas regiões, né, eles vêm fugindo dos hunos principalmente, e aí eles começam a entrar dentro dos territórios ali do Império. E nessa mistura, né, de germanos com o povo romano, e aí a gente vê a crise ali no final da Antiguidade, e aí começa a Idade Média com o fim, né, do Império Romano no Ocidente. Oriente daqui a pouco a gente vai ver mais, né, que ainda vai persistir até lá 1454, com a queda de Constantinopla, mas aí neste momento aqui o que demarca a Antiguidade para a Idade Média é então a queda do Império Romano no Ocidente. E aí nesse momento, né, que a gente pode falar de importante aqui, porque é um período que dura então 1000 anos, mais ou menos, então o começo dele, que é a Alta Idade Média, ele é dividido em duas partes, né? Agora a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E a Alta Idade Média vai ser então o início dessa grande mistura entre costumes germanos e costumes romanos, dando forma aí então que a gente vai ver, né, com o feudalismo, né, com as relações de suzerania e vassalagem. Então ele vem disso. Então, ali tá, né, como a gente botou o mundo romano, o colonato e o cristianismo, mais o mundo germânico e o comitatus. Então, a gente vai ter questões, por exemplo, de direito, né? Por exemplo, no direito romano a gente tinha o direito, né, escrito e tudo mais, mas no germânico a gente tinha
pelo menos pelo que a gente vê, o direito consuetudinário, então eles tinham muito uma questão de costumes, né, era falado, então isso é uma coisa que vai ser bem implementado no feudalismo, né, a questão de relações de laços, né, falados e não escritos, então isso é uma coisa que vem dos povos germanos, e algumas outras questões que vêm, né, como o colonato do mundo romano, então a questão da servidão que a gente vê no feudalismo também provém desse mundo, então é uma grande mistura desses dois povos diferentes, certo? A gente vai ter também o desenvolvimento do cristianismo, que como o Marcelo falou antes, já é uma coisa que começa, né, no Império Romano, e aqui na Idade Média ele vem para botar o pé na mesa e falar, bom, durante a Idade Média, a gente vai ver a igreja como o grande senhor de terras, né, e terras como a gente viu que terra é poder. Então, durante o feudalismo, principalmente que vai ser o exemplo maior de feudalismo, que é a França, na região da França, que era então o Reino Franco, as dinastias, né, como a dinastia Carolíngia, Merovingia, a gente vê então a formação do que é o feudalismo e que vai se consolidar por toda a Europa, né, essas formas de feudalismo diferentes, né, por exemplo, a Inglaterra vai ter uma forma diferente, um pouco mais menos desajustada, a França, então, na região da França, vai ser o ponto máximo, né, o exemplo máximo de absolutismo. E a gente tem aqui no feudalismo, nessa relação, né, com a terra e de poder econômico, que são os senhores e os servos, né? E a gente tem a divisão das terras ali internamente em 3 feudos, né? Que é o comunal, senhorial, o servil também, a gente vai ver ali como formas de divisão, né? Mas o que a gente pode dizer, então, de forte, né? Uma coisa mais contundente é a questão de que começa o feudalismo, então na Alta Idade Média ele vai se consolidar até o final da Baixa Idade Média, daqui a pouco a gente vai ver a crise, tá? Que mais que a gente pode falar? Aqui, nesse processo, no processo do final da Idade Antiga até o começo da Idade Média Ocidental, a gente vai ver um êxodo rural, tá? A gente vai ver do que eram antigamente as cidades durante a Antiga Idade Média, principalmente a Alta Idade Média, a gente vai ver uma ruralização. Então, as pessoas se prendem nas terras, né, são presas tanto por coerção extraeconômica e por motivos de proteção até dos senhores que davam, então, aos servos. E aí é a Baixa Idade Média. O que a gente pode falar de importante, tá? Porque muita coisa acontece aqui, coisas importantíssimas. Primeiro é a cruzada. Então, a cruzadas ela vai começar com um motivo religioso, né, que é a expansão do cristianismo contra a heresia de outras, né, religiões, frente, por exemplo, ao islamismo, tá? Então, começa com um motivo religioso, mas, na verdade, tem um motivo econômico, que é a expansão comercial, através, né, desse motivo religioso. A Igreja Católica, então, como a gente falou antes, que vai ser o Grande Senhoras de Terras, né, ela vai ser ela que vai dar partida a isso, e os reis vão entrar nisso, porque, como a gente vê na Idade Média, diferente do absolutismo, o rei não tinha tanto poder, era um poder, centralizado. Então, eles vão ditar os costumes, né, questão de poder, de terras. Então, era a igreja que colocava, né, o pé na mesa e falava isso. Então, as cruzadas, principalmente a Quarta Cruzada, tá? Ela tem um teor extremamente comercial, e aí, nesse processo, a gente vê que eles, durante todas as cruzadas, não vai ter um sucesso muito bem, né? Não vai ter uma coesão. Mas na Quarta Cruzada, que é importante, é que se abre, então, o Mediterrâneo para comércio, né? Eles conseguem, então, ali conseguir o poder econômico ali de entrada no Mediterrâneo, que até então era fechado, e aí eles conseguem, então, comercializar mais fácil, né, com outros territórios para lá, né, mais para a Ásia e tudo mais. Então, a Quarta Cruzada era importante por questões econômicas, que se abre, então, o Mediterrâneo para a economia da Europa, né, dos senhores. A gente vai ter outra questão também, que na Baixa Idade Média, que começa a renascer o comércio e a questão de cidades. O comercial a gente vê pelas cruzadas, né? A abertura do Mediterrâneo está ligado à questão de novos, né, rotas comerciais, e os urbanos vai ser uma consequência disso. Então, se é necessário, a partir desse momento, ter cidades para que tenha comércio. Aí a gente começa a ver também com a questão de moeda, na utilização de moeda.
a utilização também de rotas, e aí esses lugares, esses burgos, enfim, vão estar bem no meio dessas rotas, então vem nesse momento, né, que é importantíssimo. Então, se volta, né, a gente falou ali antes, na Alta Idade Média, da questão, né, de ruralização, aqui se volta a urbanização novamente na Baixa Idade Média, certo? Questão cultural, a gente tem os romances de cavalaria, e aí a gente lembra um pouco de até do Dom Quixote, por exemplo, essas coisas que mais é uma sátira, né? Mas da questão do ideal cavalaresco que se cria também na Idade Média, certo? Além do estilo gótico. Aí lembra o estilo gótico com a Catedral de Notre Dame, certo? Que vem um pouco antes do Renascimento. Então aquelas coisas rebuscadas, né? Meio obscuras, é bem o estilo gótico, bem no final da Baixa Idade Média. A gente vai também ver a criação de corporações de ofício, que são pessoas que se reúnem ali para especialização em alguma coisa específica, como, por exemplo, carpintaria, certo? Eles se reuniam para ditar coisas específicas, como preço, como quem poderia, né? Especialização de pessoas específicas para aquele ofício. E as primeiras universidades também. Lembrando que as universidades nascem da própria igreja, né? A gente fala da Idade Média como se fosse uma obscuridade, tem-se essa noção de Idade Média como uma idade do atraso, das trevas, né? Que nem se fala, mas as universidades começam nesse período, tá? Então é importante dizer, para que até se pergunte alguma coisa, se lembre que a Idade Média, na verdade, ela foi o início, né? A gente vai ver depois com o Islã, com a troca de cultura que a gente teve nesse período, de criações de tecnologias, querendo ou não, até por uma questão de, como a gente pode falar, de o arado, por exemplo, né? A tecnologia feita, utilizada nas terras começou nesse processo aqui, certo? Então, tecnologia e estudo, né? A gente vê também nesse primeiro momento aqui na Baixa Idade Média. E aí o que seria chamado o proto-capitalismo, né? Se vê, então, aqui o começo de uma organização, mas ainda é muito cedo para falar de capitalismo, tá? A gente vai começar a ver mais abertamente na Idade Moderna ali, com uma questão da acumulação primitiva de capital, né? Isso depois vocês vão ver mais profundamente. E aí, né, a burguesia que vem da ideia dos burgos, né? Essas pessoas que vendem nas cidades, tá? E aí a crise da Idade Média, com a fome, a guerra e a peste. São os três cavaleiros da Magedon aqui. A fome vindo tanto de questões de guerra, tá? Como a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, como também de questões de safras, enfim, de colheitas que não davam certo, questões ambientais. E isso cria também revoltas camponesas, como os jaqueris, tá? Então a gente vê a partir desse momento aqui uma movimentação, e além da peste, tá? A peste, como acho que boa parte já sabe o que foi a morte de milhões de pessoas, uma boa parte da Europa morre pela questão da peste bubônica, e aí a gente tem falta de mão de obra, né? Então a gente vinha aqui uma Baixa Idade Média numa questão econômica ascendendo, né? Em questões econômicas, e aí a peste veio para acabar com isso ou estagnar a situação. Então, a jaqueria, elas vêm também da questão da peste, porque se pedia muito das pessoas de produção, mas não tinha pessoas para produzir. Então, a gente vem nisso a crise da Idade Média, e aí a Idade Média ela se encerra, né, em questões de cronologia, como se foi colocado aqui em 1453, 54, sempre muda o ano, que é a queda de Constantinopla. E aí a gente entra em Idade Média Oriental. Aqui tem uma das rotas das cruzadas, tá? Como eu falei, foram 8 cruzadas. O que ela se propôs, ela não deu certo, que era a expansão, né, da fé religiosa, né, religiosa, na verdade, a expansão econômica da Europa. Ela não consegue manter, algumas ela vai ganhar, outras ela não vai conseguir manter a vitória e vai ter que recuar. E também na própria crise entre os cristãos, porque eles lutavam também contra cristãos, porque eram questões financeiras, tá? Então isso é importante dizer. Passar. E a Idade Média Oriental, tá? Que foi o que caiu ano passado. Eu acho que talvez caia Ocidental esse ano, tá? Por uma questão. Acho que foi Oriental que caiu, né? Mas agora eu não. Eu acho que foi sobre o conceito de Idade Média. Que é foi uma coisa mais abrangente, então. Envolvendo mais o medievo, por que Idade Média. Tá.
tá? Então, a gente tem, como a gente falou que o Império Romano ele não termina totalmente, né? Ele só vai terminar em 1454, como a gente falou antes. Então ele continua existindo no lado oriental, né? Que é o outro lado ali, que hoje é Istambul, na Turquia ali, que era a região, então, do Império Romano do Oriente. Então, coisas importantes. Como eles continuam existindo, eles também continuam com a questão da fé cristã. Só que a fé cristã para eles era diferente, tá? Eles tinham alguns conceitos diferentes da Igreja Católica ali da Europa do Ocidente, tá? Como, por exemplo, a questão dos iconoclastas, né? Eles viam isso com maus olhos. A questão de Jesus Cristo, que eles viam, não acreditavam na materialização física de Deus, enfim. Algumas questões ali mais dogmáticas da Igreja Católica. Também a gente vai ver que isso o que vai acontecer depois, né, em 1054, que é a divisão total das duas igrejas. Então, uma vira ortodoxa no Oriente e a que a gente conhece, né, no Ocidente. A gente vai ter também o César, o papismo, então o imperador, né, o cara lá, o maioral, ele era tanto líder religioso como um imperador, então ele detinha esses dois poderes ali dentro. Aí eu botei patriarca e o papa. O patriarca era como era visto o papa do Oriente, tá? Então eles tinham uma rixa, que é o que a gente viu ali, falou anteriormente. E a gente tem que falar de Império Bizantino, a gente fala do período Justiniano. Então, uma das coisas que é importante lembrar aqui é os planos dele de reconquista do Mediterrâneo, a expansão, né, que acontece durante o período Justiniano do Império Bizantino. A gente tem que ver também a reanálise e a escritura dele do direito romano, que ele faz nesse período também. Mas o que acontece durante o período dele, nessa chamada Era de Ouro do Império Bizantino, não vai conseguir ser mantido após a morte dele. Então, após a morte dele, se começa a ver muitos problemas internos, tanto por incompetência administrativa, como os conflitos ali criados religiosamente, ou as invasões estrangeiras ali. E aí a gente fala de invasão estrangeira, a gente fala da tomada de Constantinopla, como a gente já falou antes, em 53. E aqui se determina, então, o fim da Idade Média Oriental, tá? A Idade Média em geral, na verdade. E aí começa a Idade Moderna. Antes de entrar em Idade Moderna, falar de Islã, né? Da expansão do Islã. Se quiser falar, Marcelo, sobre isso mais um pouco. Beleza, tá ótimo. A questão do Islã, gurizada, é sempre importante a gente ponderar, né, sobre Idade Média. Como a Julien falou muito bem, não é um período de 1000 anos de estagnação completa, não é um período de 1000 anos de um domínio totalmente rural. Continuaram existindo cidades no período medieval, elas eram menores, elas diminuíram de tamanho, elas eram em menor número, mas não é um período só de intenso feudalismo. O feudalismo ele acaba acontecendo num momento específico na França ali, certo? Mas, apesar da gente fazer essas ponderações, tá muito baixo o volume, gurizada? Me dei um retorno. Pra mim tá normal. Ué, que estranho. Pra mim, juro, pra mim tá normal. Não teve diferença. Porque alguém mais ficou baixo? Ué? Alô? Tá normal Não, tá para alguns, normal. para outros. Quem que Pois deixa eu ver é. que tá falando? Ué? Vão me avisando se Tenta sair e entrar pra ver se não melhora. Ah, quem mais botou? A Natália também. Estranho. Mas Vamos ver. qualquer coisa, se. Ah, gente, só porque eu falo gritando, meus vizinhos tudo estão vendo a aula aqui. Mas isso é a democratização do conhecimento. Gente, então, terminando só sobre o Islã aqui para deixar vocês em paz para ter aula de inglês e espanhol depois, né? Mas, apesar de todas essas ponderações, falando que a Idade Média não é um período rural completo, de que não é um período de estagnação, mesmo assim, a Europa, nesse período, era a periferia do mundo, certo? O PIB mundial, nessa época, vinha do Oriente e também dos lugares árabes, certo? E aqui a gente começa a ver a expansão de uma outra, da terceira
maior religião monoteísta que a gente tem conhecimento, que é o Islã, certo? O Islã, a gente tem que parar de ter um pensamento tão orientalista e racista e achar que o Islã é tudo a mesma coisa, de que o Islã é envolvido com terrorismo. Não tem nada disso. O Islã e o mundo e a expansão do Islã nesse período aqui é o responsável por levar boa parte da civilização para a Europa. Tá? O Islã, nesse momento aqui, a partir do século VII, com o surgimento do Maomé, que era o profeta, que ele surge ali na região de Meca, onde hoje é a Arábia Saudita, perto da Copa, né? Perto de onde está acontecendo a Copa no Catar. O Islã vai ser responsável por transcrever e guardar filosofia aristotélica, filosofia greco-romana, pensamentos vinculados a matemática, pensamentos vinculados também à arquitetura, engenharia, os algarismos que a gente conhece, a gente usa a partir da que os árabes trouxeram para o Ocidente. Antes disso se usava os números romanos, certo? Então os árabes vão ser responsáveis por, no fim das contas, no momento ali da Baixa Idade Média, de serem responsáveis pelo surgimento do Renascimento também, certo? Pelas grandes navegações, eles vão trazer a bússola do Oriente, o astrolábio, as caravelas são parte também de conhecimento árabe, que vai dominar boa parte da Península Ibérica, certo? Portugal, Espanha, agora o Marrocos está vingando todo esse pessoal aí, né? O Marrocos está ganhando de Portugal e Espanha e não sei se já não vai ganhar da França também, já está com a minha torcida lá, né? Mas os árabes vão dominar boa parte de Portugal e Espanha, que é hoje Portugal e Espanha, e isso vai se acabar gerando nas grandes navegações, nesses países que vão acabar colonizando a América depois, certo? Então, pensa o mundo muito interligado já, a partir da Baixa Idade Média, o Oriente muito ligado com o Ocidente aqui também, a expansão árabe vai acabar dominando ali, como eu comentei com vocês, de 711 a 1492, eles vão ficar na região de Espanha e Portugal. São 700 anos de ocupação e isso vai acabar se refletindo na cultura desses países e que chega aqui no Brasil com a colonização e na América com a colonização. Então, várias das invenções e das novidades trazidas por Portugal e Espanha para cá são parte da cultura árabe, da expansão árabe que começa entre a alta e a baixa Idade Média, basicamente. Certo? Outra coisa também que a gente fala de Islã, que eu lembrei agora, né? Puxando já pro meu barquinho, porque eu também estou estudando questão antijudaica, do judaísmo na Idade Média, é também a contribuição judaica, né? A gente fala de povos, né, principalmente religiões diversas, que, quando a gente está falando de cristianismo, mas lembrando que tem outros povos que também, né, como eles trazem, por exemplo, a medicina, questões de ciência, né, muito importantes também em conjunto com o islamismo, né? Então, que nem o Marcelo falou, a Europa era uma periferia. E aí a gente está aprendendo muito de um ponto de vista ocidental, né? Se a gente começa a olhar do ponto de vista oriental, como eles viam a Europa, e tem textos, eu vi um texto, acho que até postei na aula que eu dei isso, da Idade Média, que é a questão deles, como eles viam os europeus. E eles viam europeus como pessoas atrasadas. Então, claro. até de costumes. Eles viam, tipo, esses caras, tipo, o que esses caras fazem, sabe? Então, bem importante isso, né? Pode ser que não caia, mas de uma certa forma é importante. É isso, né? É isso, eu acho. Aí já acho que é isso. Aí as questões já estão com as respostas, tá? Aqui. Até porque não vai dar até 8h30, né? Que a gente tem aula. Uhum. E é isso, galera. É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos chamem, a gente está à disposição. Se estiverem fazendo alguma coisa, algum exercício, tiverem dúvidas, nos chamem ali pelo Zap. E amanhã. Lucas, né? Amanhã o Lucas vai dar História do Rio Grande do Sul, né, Marcelo? É isso? Isso. Talvez eu apareça também. Vou ver como vou estar de tempo. Talvez eu apareça. Ah, beleza. E aí, qualquer coisa chamem, certo? Certo, galerinha? Bora fazer questão, exercitar aí a cabeça,
que é o momento agora da reta final, meu povo. É isso. Estamos então. Beijo. Boa